O mundo melhorou, cara, nesses últimos 20 anos? Nos 20? Não, nos 20 não. Na tua percepção? Não. Os dados mostram que não. Tá? Eu estou falando de dados. Em relação aos últimos 70 anos, sim, 75, exatamente. Muito. Então, por exemplo, analfabetismo. No começo do século XX, ali 1930, 40, se eu não me engano, eu vou errar, vão me xingar nas redes, etc. Para de ser chato, né? Quer que o cara saiba a data certinha também? Eu tinha isso, porque eu cheguei a colocar num livro, mas por isso que eu tô todo... eu já me o chat. Não, mas então, Não é essa porra aqui não, hein, cara. Senão eu que tô desinformando, o Alexandre de Moraes vai me fuder. Posso procurar? Posso procurar? Brincando, pelo amor de Deus. Não, basicamente era o seguinte, analfabetismo, de cada 10 pessoas, 7 eram analfabetas. Hoje, de cada 10, menos de 3 são analfabetas. Então, o mundo melhorou sim. Tá? Então, eu fui em inauguração de luz elétrica em cidade africana. É espetacular a festa, que uma cidadezinha pequenininha que é em Burkina Faso, para você ter ideia. Parecia, bom, eles desembarcaram no século XX. A gente está no século XXI, mas eu fui em inauguração de luz elétrica no século XXI. Então, eles chegaram no século XX. Então tem muita coisa acontecendo de fato. A expectativa de vida aumenta. Nos últimos 70 anos ela aumentou de fato. O que aconteceu nos últimos 20 anos? Uma estagnação. Isso sim é muito preocupante. Então todos os objetivos de chegar em 2030 com a erradicação da fome, com a redução da pobreza pela metade, etc., tudo isso ficou estancado. Por quê? Por vários motivos. Porque agora a gente está preocupado com outra coisa? Não, porque o que eles chamam do último quilômetro. O último quilômetro é mais difícil de chegar. Né? O último quilômetro vai exigir uma operação para resgatar aquelas pessoas que estão num bolsão de pobreza X. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é porque sim, e aí eu não estou falando capitalismo como se eu fosse comunista, mas o sistema capitalista é absolutamente cruel quando precisa ser salvo. Ele é salvo, as pessoas não são salvas. Então a gente viveu isso na primeira década desse século, as consequências estão até hoje, e depois vem uma certa pandemia, né, que também tira, para você ter ideia, nesses dados que saíram hoje da ONU, o número de famintos nos últimos 2 anos no mundo aumentou em mais de 100 milhões de pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. Então, assim, os últimos 20 anos foram de estagnação. Metade do Brasil... Exato. Famintos. Não é faminto, eu vou ter que escolher o que comer. Não, você não vai ter o que comer. Não estou falando de insegurança alimentar. Insegurança alimentar cara, eu vou andar, em vez de pegar o ônibus, porque eu vou usar aquele dinheiro para comprar comida. Não é essa. Isso é insegurança alimentar. Fome é quando você não tem. Não tem. Então, essa situação está fora. 700 milhões de pessoas no mundo passando fome, não dá para você dizer o mundo melhorou. Né? 2 anos, 100 milhões. 2 anos mais 100 milhões, na verdade. 100, agora não lembro. Tudo bem, mas... 160 alguma coisa. Nossa, a pandemia bateu em tudo quanto é canto. Todo quanto é canto. E mostrou que até os países ricos não estavam preparados. Então, por isso que eu digo, a resposta a tudo isso precisa ser um compromisso total a garantir a vida dessas pessoas, cara. Então, você vai falar, tem dinheiro? Tem dinheiro. Isso não tem nenhuma dúvida, que existe dinheiro para erradicar a fome, tem dinheiro para erradicar a pobreza, mas não é uma opção política. E aí você fala... Era aí que eu ia chegar. Não isso que eu ia dizer o seguinte... Não é uma opção política. Estando lá em Genebra, acompanhando o papo dos caras, não sei o quê... Meu irmão, deve ter um distanciamento desses caras tão gigantesco com a realidade das pessoas que estão com fome, que, sei lá, as decisões não são... assim, não tem como não tem. Tomar a melhor decisão quando você não sabe nem o que está acontecendo. Cara, de verdade. Tu sabe um número que tem na tabela. Tá, caralho, aqui, puta, tem 100 milhões de pessoas a mais aqui nome, com fome. A gente conhece, as pessoas não conhecem. Então... como é que eu vou chorar por aqueles 100 milhões? Como é que eu vou tomar a melhor decisão para cuidar desses caras aqui? E assim, eu preciso tomar essa melhor decisão. Essa melhor decisão, ela precisa me render um certo capital político. É óbvio. Eu preciso me reeleger. Eu preciso me reeleger, afinal de contas. Essa decisão, ela não pode foder
aquele meu brother ali do lobby Isso. dos empresários Exatamente, X. cara. Exatamente. É um teatro filha da puta. É. Fudeu, Ó, irmão. outro dia. Tá bom, não vou mais falar que Não, fudeu não, porque tu fica chateado. Mas... É que eu quero acreditar, não é que eu preciso. Mas olha só, que aconteceu já há alguns anos isso, eu tirei uma foto até. O cara apareceu na ONU para uma reunião de Lamborghini. Ah, meu irmão. Aí você fala, velho, não faz isso, cara. Eu sei que o dinheiro é teu. Eu sei que você pode fazer o que você quiser com o teu dinheiro. E é verdade, se você ganhou bem, vai saber se era a herança do pai, do tio, ou se Esse ele cara era um figurão? um diplomata. Não, diplomata. um diplomata de um país, cara. Mas você não, isso você não faz. Porque você está indo numa instituição para, qual é o objetivo? Garantir o desenvolvimento social do planeta. Você não aparece lá de Lamborghini, nem que você tem. Ok, cara, guarda para o fim de semana, passeia com ela no fim de semana, mas não vem para a organização que cuida do desenvolvimento social de Lamborghini. Além de tudo, pega mal. Pega mal para Além caralho. de tudo. Sabe, então, esse distanciamento é isso. Quando o cara nem se toca, eu vou de Lamborghini para o trabalho. Né? Se fosse para o banco, cara, problema de vocês. Agora, você está indo numa instituição que foi fundada para garantir a paz e o desenvolvimento da humanidade. Está errado. Eu não consigo ver, eu não estou dizendo, tem que fazer voto de pobreza, tem que vir de sandália. Não é isso, velho. Mas sandália é bom até. Eu gosto. Eu também gosto pra caralho. Mas não dá. Né? Você fala, então não vem de Lamborghini.